bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Oh, aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. A tua presença
bem-vindo aqui, Senhor. Nós consagramos mais uma vez este encontro de casais ao Senhor. Pedimos a Tua presença, a manifestação do Teu Espírito neste lugar. E desde já nós repreendemos e cancelamos toda a incredulidade dos nossos corações. Nos perdoa, Senhor, nos liberta nessa noite e fala com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos. Eu sei que tudo continua, Ele não perde o controle. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas
a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Queridos, essa semana eu estava no meu momento de oração com o Senhor. Estávamos eu e o Ellison orando e chegou a hora dele ir trabalhar. Ele saiu e eu continuei ali no meu tempo com Deus. E de repente a presença de Deus foi tão forte ali na minha sala. Você fala muito sobre algo que eles ainda não experimentaram em mim. Você fala muito sobre um lugar que eles ainda não estão vivendo em mim. E muitas vezes eles olham para você e falam: mas a Doris tem uma resposta mágica para tudo, e eu não consigo experimentar isso na minha vida. E de repente ele começou a falar: você precisa fazer os meus filhos entenderem que tem tudo a ver comigo, que sou eu quem vou operar na vida deles, que a oração não é varinha mágica, que a oração não é uma mentirinha, que a oração é poderosa. Os meus filhos ainda não entenderam o poder que eles têm nas mãos. Eles sofrem muito, porque eles estão tentando vencer na força do braço deles. Eles ainda não entenderam o que é oração. E eu berrava na minha sala. Eu falei: meus filhos vão achar que eu estou doida. Eles vão falar: mamãe não está bem. Mas eu realmente não estava, porque realmente o Espírito Santo de Deus estava muito forte ali falando comigo. Queridos, existe um lugar de cura para a sua vida. Existe algo sobrenatural para você viver. Aleluia. Este lugar é lindo, é real, é sobrenatural. Mas existe um preço a pagar. E este preço se chama oração. Então tudo que nós estamos falando aqui desde o nosso primeiro encontro, esse é o nosso, pode se sentar? Esse é o nosso penúltimo encontro. Dia 19 de outubro nós teremos o nosso último encontro. Não sei se você percebeu, mas tudo aqui gira em torno de uma única coisa: de você ter vida com Deus, de você gastar tempo com Deus, de você conhecer o Deus que você serve, de você gastar um tempo de oração, um tempo de leitura de palavra. Nós vemos aqui muitos conselhos muito bons, eu acredito nisso, que foram muitos conselhos bons, mas o fundo, a base de tudo, é o seu relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. E o seu relacionamento íntimo, pessoal com Jesus, o seu marido não pode fazer por você. A sua esposa não pode fazer por você. É pessoal. Você precisa descobrir sozinho como conhecer esse Deus que talvez você ainda não conhece. Como falar com um Deus invisível, mas que é tão real e que escuta cada oração, cada palavra, cada clamor que sai da minha boca e que sai da sua boca. Será que você consegue entender isso? Que Ele está na sua casa, que Ele está lá todos os dias, com muita vontade de transformar a sua vida, de colocar as coisas todas no lugar, de fazer o seu casamento realmente florescer, brilhar. Ontem a Mili brincou comigo, ela falou: Doris, se eu fosse dar o nome para Doris, eu ia falar: Doris Day Alice do País das Maravilhas. Eu caí na risada, eu falei: ô Mili, mas o País das Maravilhas existe. E nós brincamos sobre isso. O País das Maravilhas existe, e Ele está disponível para nós.
Claro que não é igual da Alice, tá, gente? Lá não vai ter ninguém que vai querer cortar sua cabeça. Mas existe um tempo de Deus, de cura para a sua vida. Existe um relacionamento saudável, curado no Senhor. Existem algumas pessoas aqui que estão começando a experimentar esse tempo. Está disponível para todos. Não existe aqui filho predileto. Deus não tem filho preferido, predileto. A cura, a alegria está disponível para todos. Amém? Glória a Deus. Mili? Paz, queridos. É verdade, a Doris, quando ela conversa, ela tem sempre uma resposta para tudo. Por isso que eu brinquei com ela. Você é Doris no País das Maravilhas. E é sempre esse jeitinho doce. Alguém aqui já viu a Doris nervosa? Só o Ellison. Eu acho. Graças a Deus, nunca experimentei. Nem quero. Amados, nós vamos fazer uma pequena dinâmica rapidinho. Hoje nós vamos falar sobre finanças. É um assunto tão delicado, né? Quem aqui nunca brigou por causa de dinheiro com o marido? Ah, ninguém levantou a mão, então todo mundo já brigou por causa de dinheiro? É inevitável, infelizmente, porque é um problema que a gente enfrenta dentro da nossa casa, que quando tem muito, tem briga, mas quando tem pouco, também tem briga. Então tem que existir um equilíbrio, né? Como toda situação dentro da nossa casa deveria ter um equilíbrio. E eu vou falar duas coisinhas rapidinho. A Doris colocou no grupo essa semana sobre a sua oferta, a sua doação para o último encontro que nós teremos. Esse último encontro vai ser assim, ó, o must. Assim, eu vou dar uma dica só, tá? Mulheres principalmente, venham preparadas para uma cerimônia. Tá bom? A caráter, viu, meninas? Então, ó, caprichem, tá? Os homens também, tá? Você que é bem mais fácil, toma banho, põe roupa, vem embora. Pronto. Homem é uma beleza, mas a mulher tem os quesitos a mais aí para cerimônia. Então, venham preparadas para uma cerimônia, viu, gente? Tá? E outra coisa, aí, para esse momento, nós vamos fazer algo muito especial para todos nós. Então, a Doris pediu essa oferta. Quem quiser doar e a quantidade que desejar, eu espero que Deus fale ao seu coração, R$1.000, R$1.000, R$1.000. Mas, se você não ouvir isso, é aquilo que, tá? O que você quiser. Brincadeira, tá, gente? A gente não está alçando a oferta aqui. Ali atrás, perto das águas, olha as águas. Ali na água saborizada, na mesinha, tem uma caixinha e tem um envelope amarelo. Então, você que deseja doar, que gostaria de doar no finalzinho do culto, você pode ir lá, no finalzinho do curso, você pode ir lá, pega o envelope, põe dentro do envelope, ninguém vai ver o quanto você está doando, tá bom? Você põe dentro do envelope, guarda lá na caixinha, tá? Sutilmente, ok? Agora eu quero que todos fiquem de pé, por favor. Nós vamos fazer um pequeno exercício. Todo mundo recebeu um papelzinho. Todos têm caneta ou não? Quem não tem? O Ander, lá, ó, não tem. Vocês vão ir emprestando uma para os outros, tá? Quem não consegue, quem não conseguiu caneta. E lápis. Professores, por favor, bolsas. Todo professor tem caneta na bolsa. Trocou a bolsa. Agora, os homens vão ficar do meu lado direito e as mulheres vão ficar do meu lado esquerdo. Troquem, por favor, de lugar. Dá um tchauzinho rapidão, 5 segundinhos, rapidinho. Os homens do meu lado direito e as mulheres do meu lado esquerdo. Eu separei por quê? Nós vamos fazer uma situação aqui em que você não pode deixar que seu marido veja o que você escreveu e que o seu marido não pode deixar o que você, mulher,
que você, mulher, veja o que ele escreveu. Vai ser uma situação que é a seguinte: você recebeu hoje 5 milhões de reais. Tá vendo? Aqui tem muito. Amém, amém. 5 milhões de reais você recebeu hoje. Quais são as suas prioridades com esses 5 milhões? Não, você põe as coisas que você quiser, mas eu quero que você coloque as suas prioridades. Eu vou dar, vou cronometrar aqui, tá? Eu vou dar... Não, você vai ficar com a sua folha. Eu não vou pegar a folha de ninguém. Não precisa pôr o nome não, tá? Você vai anotar e depois eu vou falar o que vocês vão fazer com isso. Eu vou dar 2 minutos. Não, 1 minuto e meio, vai. Não, as prioridades. Tá? Não é só uma prioridade não, é as, tá? Anotem aí. As prioridades que você faria hoje com 5 milhões de reais. Não precisa pôr quantidade, nem nada, só anote. Por exemplo, o Ander está ali escrevendo a dele. Eu espero que seja pagar a casa, né? Quitar a casa, entendeu? É tipo isso, gente. Quais são os seus planos? Se você tivesse os 5 milhões de reais hoje. É rapidinho, né, Paulo? Deu 1 minuto. Mais 30 segundos, ok? Não precisa não, é prioridade, gente, prioridade assim, né? Dá para fazer muita coisa, né, gente, com 5 milhões, olha isso. Aí. Todo mundo terminou? Levanta a mão quem já terminou. Pode sentar todo mundo. Sentou? Todo mundo terminou? Ok? Tem gente ainda escrevendo, eu estou vendo. Só mais um segundinho. Lá no Moriá nós vamos comprar, é lá mesmo. Aí BVB vai para o Moriá, vai, presta atenção. Aí, pronto. Agora senta do lado do seu cônjuge, com o seu papel. Um minuto e meio e você vai comparar as suas prioridades com as prioridades do seu cônjuge. Porque quando a gente tem um dinheiro, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é nosso. E essas prioridades, elas precisam ser praticamente as mesmas, porque se eu quero uma coisa e o meu cônjuge quer outra, é um puxando um lado da corda e o outro puxando o outro lado. Será que vai chegar em algum lugar? Compare aí agora a sua listinha com a listinha do seu cônjuge, tá? Vai, 1 minuto e meio. Pronto? A partir daí você já tem o termômetro. Como é que está o seu pensamento em relação ao dinheiro com o seu cônjuge, né? O pastor Wellison vai falar sobre as finanças hoje. Você vai prestar bastante atenção, porque eu tenho certeza que ele tem muito para ensinar. Ele já passou algumas coisas para o meu esposo, ele já está tentando colocar em prática, mas assim, né? A gente nunca sobra dinheiro, mas tudo bem, a gente consegue, vai caminhando. Mas de todo jeito,
você agora já tem uma noção. Olha, para você ter ideia, eu fui ali, olha, meu marido está mais santo do que eu, gente, pastor, me perdoe. Primeira coisa que ele pôs ali, vocês não sabem o que foi. Eu coloquei casa, as dívidas, eu coloquei. Faculdade dos meninos, abrir uma empresa e ajudar a família. A primeira coisa que ele colocou foi o... Alguém colocou também? Dízimo. Ele está mais santo que eu. Está vendo? Aí agora você tem essa noção. É só para você ter uma ideia, tá? De como que está o seu rumo na sua casa com o dinheiro de vocês. Amém? Pastor? Graça e paz, irmãos. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre finanças. Que pena, hoje está bem esvaziado, né? Acredito que está selecionado. Acho que as pessoas, elas talvez não dão muita importância a essa temática, mas eu creio que é uma temática extremamente importante na vida de qualquer casal. E falar de finanças em um contexto cristão não é fácil, porque há muitos sofismas a respeito de ter dinheiro e a respeito de riqueza. E aí eu confesso para os irmãos que ontem eu fui preparar a palavra, eu preparei, tal. Hoje eu acordei, a hora que eu bati o olho no texto, eu senti assim, não é exatamente isso. E aí eu até fiquei triste com o Espírito Santo, falei, por que não me falou ontem? E aí, tá bom, Senhor, aí trabalhei pra caramba para fazer essa palavra, mas creio que é exatamente aquilo que vem para nos ensinar. E aí, antes de eu passar para vocês algumas sugestões, algumas dicas, eu sei que tem pessoas muito mais capacitadas para falar de finanças do que eu. Só que ultimamente eu tenho lido muito sobre essa área, tenho estudado. Então o que eu vou compartilhar com vocês é algumas referências de algumas obras que eu tenho lido, Pastor Arão, por exemplo, Xavier, da igreja de Sertãozinho. Quando ele veio ao Uberaba, eu comprei e li os 4 livros dele, que falam sobre finanças. Alguns livros também paralelos, um livro muito bom, que é um best-seller, que é Os Segredos da Mente Milionária, que tem, assim, se alguém quiser, eu tenho ele também em PDF para compartilhar. Nem sei se esse livro em PDF é permitido, mas eu tenho ele, eu li ele quando compartilharam comigo. É um dos melhores livros que eu já li. É muito bom. Mas como a gente está num contexto de igreja, a base principal, é claro, é a Bíblia. E a Bíblia, ela não deixa a desejar. Tudo que a gente lê nesses livros tem uma base na Bíblia. Então a Bíblia, ela é nosso manual de fé. E aí, antes de eu trazer para vocês algumas sugestões, tá, que eu acho que são muito importantes para termos uma vida financeira saudável, eu queria falar rapidamente sobre 7 mitos. E aí o Renato, ele vai estar projetando sobre esses mitos em relação ao dinheiro. Talvez a forma como a gente se relaciona com o dinheiro tem muito a ver com a nossa mentalidade, com como nós aprendemos ao longo da nossa vida a lidar com o dinheiro. Então, às vezes, as pessoas crescem num contexto cristão em que, não, a gente só tem que ter o suficiente. Quem já ouviu isso? O suficiente está muito bom. E aí, essas formas de pensamento, muitas vezes, elas nos boicotam para que a gente possa, de fato, viver uma vida próspera. Tá? Então, vamos falar sobre alguns mitos. Primeiro mito: os ricos não vão para o céu. Repita. Os ricos não vão para o céu. Isso é um mito. O que é mito? Que não é verdadeiro, segundo a palavra de Deus. Vamos pegar 2 versículos para a gente analisar. Primeiro, que está em Jó, capítulo 1, de 1 a 3. No livro de Jó, está escrito: na terra de Uz vivia um homem chamado
era homem íntegro e temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Era bom para fazer filho, né? Gente, ele só possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhos de boi, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Só isso. Então Jó era o rei do gado. Então Jó tinha muito poder e ele só era o homem mais rico do Oriente. Era Jó, né? O Jó que sofreu tanto e depois ele ficou tendo o dobro, não é isso? Do que ele tinha no início. Então ele ficou mais rico ainda. Depois de tudo aquilo que ele passou, Deus ainda dobrou a riqueza de Jó. Então esse é o primeiro versículo para a gente refletir. Todo o Antigo Testamento a gente vai ver, Novo Testamento também tem alguns exemplos, como o famoso José de Arimateia, que está sentado aqui, nosso irmão Márcio. Por quê? Porque uma vez ele fez uma peça de teatro e eu nunca vou esquecer, ele representou o José de Arimateia, que era um homem rico, tá? Mas no Antigo Testamento nós temos Abraão, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, que era ali o vice-governador do Egito. Então ele tinha todo aquele poder, né, da nação mais poderosa do mundo nas mãos dele. O próprio Davi, né, que rico, Cornélio. Então a palavra ela traz exemplos de pessoas que eram muito ricas. Só que a gente esbarra em um texto, que aí o Renato vai projetar, que está em Marcos 10, 23, 27, que Jesus fala assim: então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos analisar esse texto aqui, queridos. O que a gente precisa entender é que o equilíbrio, ele é o ponto-chave. Jesus, ele nunca falou, em nenhum momento, que nós temos que ser pobres, miseráveis. Ele falou que é difícil os ricos entrarem no reino dos céus por causa do dinheiro ou por causa do apego ao dinheiro. O problema está no apego ao dinheiro. O dinheiro não pode ser o nosso Deus. Em nenhum momento Jesus falou: não, os ricos não entrarão no reino dos céus. Inclusive aqui ele ainda fala: e o que é impossível para os homens é possível para Deus. Queridos, temos que nos apegar a Deus e não ao dinheiro. A gente vai ver que o dinheiro, ele é consequência de uma vida com Deus, ou melhor, de uma vida de trabalho, de honestidade, de esforço, de amor ao próximo, porque a honestidade está ligada ao amor ao próximo. Quando a gente ama o nosso próximo, a gente respeita ele, e aquilo que a gente vai fazer o melhor para ele, pensando o seu próximo como seu cliente, como a pessoa que muitas vezes paga o seu salário. É você agir com honestidade. A gente sabe que os judeus, eles são muito prósperos, muito ricos, muitos judeus, porque eles seguem esse princípio à risca, de amar a Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas, e amar o próximo, e respeitar o próximo. Então esse é um princípio que a gente deve entender, que tudo que você faz, o seu trabalho é servir o próximo, tudo que você faz. Se você é mecânico, você está servindo o próximo ali, arrumando o carro. Se você é professor, você está servindo o próximo.
você está ensinando. E quando a gente faz com relaxo, Deus não se agrada, e muito menos as pessoas. E quando você faz bem feito, você não só, você cria um nome, como você atrai também as bênçãos para a sua vida. Então, às vezes, a pessoa, ela reclama, ela tem um trabalho, ao invés dela abençoar o trabalho dela, ela amaldiçoa, ela chega atrasado, o que ela tem que fazer, ela não faz direito. Então, se você vai num lugar, se você vai, busca um serviço, e é um serviço meia boca, você vai voltar naquele lugar? Não vai. Mas como que você sente quando você vai em um lugar, quando você é bem atendido, quando você sente que você é importante, que você sente que você é respeitado? Você fica satisfeito, é um princípio bíblico. Então isso está tudo embutido no amar o próximo como a si mesmo. Você trata o outro da maneira que você quer ser tratado, tá? Então nessa passagem, é claro que homens, independentemente se são ricos ou são pobres, eles não podem se salvar. Jesus tem poder para salvar, mas por suas forças jamais, por nossas forças jamais entraremos no reino dos céus. Isso só é possível a Deus, isso a gente já sabe. Tá, como que Jesus falou? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Muitos teólogos, aí o Renato pode projetar aí, o que significa o fundo de uma agulha? Essa imagem, ela traz o muro, um exemplo de um muro, porque as cidades antigamente, elas eram muradas, para que elas tivessem proteção contra os inimigos. E a entrada principal era um grande portão, só que muitas vezes, quando esses portões eram fechados, havia em alguns locais dos muros essa passagem que era chamada de agulha. Então, quando algum habitante daquela cidade chegava e aquele portão estava fechado, eles tinham que passar por esse local estreito, era bem estreito, bem apertado. Então, um camelo carregava todo aquele tanto de saco, dos bens que as pessoas tinham, o camelo carregava tudo, não é à toa que o nome é camelo, né? E aí, na hora de passar, o camelo tinha muita dificuldade, porque era muito apertado. E o que tinha que ser feito? Tirar todos aqueles sacos e passar. Algumas vezes os camelos eles tinham que passar até ajoelhados, para eles conseguirem entrar, porque às vezes o fundo era muito baixo. Não é o caso aqui é um pouco mais alto pela foto. Então, isso nos mostra, queridos, que para entrar no reino dos céus, nós não vamos levar as riquezas dessa terra. A gente tem que despir, assim como o camelo se despe dessas riquezas, nós, para entrarmos nos céus, o que nós temos aqui não vai fazer diferença. O que vale na nossa vida, a nossa vida com Deus, é termos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, independentemente se você for rico ou se você for pobre, porque Deus não faz acepção de pessoas. E além disso, muitas vezes os camelos eles entravam ajoelhados. Isso também a gente pode interpretar como um sinal de humildade, de reverência. Quem vai entrar no céu? Aquele que se humilha para o Senhor. Ontem a gente falou tanto sobre se humilhar, está aqui mais um exemplo, né, que Jesus nos ensina como entrar nos céus. Então, os ricos, Jesus falou sobre confiar nas riquezas. O problema é a confiança no dinheiro. E eu confesso para vocês que ontem, quando terminou a escola de intercessão, até hoje, antes dessa reunião, eu travei uma luta com um espírito de incredulidade. E eu entendi que o que Deus estava falando no meu coração é que nós estamos presos pela incredulidade. Preste atenção nisso. E eu, Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar? O Senhor estava me mostrando que nós não confiamos em Deus. A gente confia, muitas vezes, a gente até quer ter dinheiro, guardar, porque lá no fundo a gente não confia que Deus tem o melhor para a nossa vida. No fundo, a gente
acha que Deus pode falhar, Deus pode errar, ou talvez hoje mesmo você está em uma situação em que você está insatisfeito, parece que as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, e muitas vezes a incredulidade, ela nos faz murmurar, reclamar, duvidar do amor do Senhor, e duvidar que do jeito dele, no caminho dele, da maneira dele, vai ser sempre o melhor. No final nós vamos orar por isso, para que o Senhor venha nos mostrar onde há incredulidade em nossas vidas, para que a gente possa clamar, para sermos livres e realmente confiarmos no Senhor. Amém, irmãos? Segundo mito, Deus não quer que você tenha riqueza. Repita, isso é mito, ou seja, é mentira. Que Deus não quer que você tenha riqueza. Tem gente que acredita que Deus quer que sejamos pobres, ou até miseráveis, né? Não. Se eu tiver o suficiente para comer, está ótimo. Provérbios 22:4. O que está escrito? A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Ok, então seja humilde e teme ao Senhor. Então uma hora os frutos vão vir. Ah, mas eu ainda não estou vivendo riqueza nem honra e vida, minha vida está muito meia boca. Então obedece a palavra, que uma hora os frutos vão vir. Estão entendendo? Isso é palavra de Deus, recompensa do quê? Da humildade e do temor do Senhor. Se Deus não quisesse te dar riqueza, essa não seria a recompensa, seria, irmãos? Seria? Não. Repita, Deus quer me prosperar, mas eu preciso obedecer princípios. Muitas vezes no meio cristão, a gente ouve as pessoas falando, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar o carro, sabe? Deus vai te dar a casa, vem cá. Fazendo aquela negociata com Deus, e não é assim que funciona. A gente precisa ter essa visão de finanças pela Bíblia de uma maneira equilibrada. Deus, Ele quer nos abençoar sim. Se Ele não quisesse, que Deus seria esse? Que Deus é esse que a gente serve, que quer nos ver em dificuldades? Esse não é o Deus que eu sirvo. Então Deus, Ele tem prazer e quer nos abençoar, mas nós precisamos entender que Ele também tem princípios que Ele quer que nós aprendamos. Ele não quer que nós queimemos etapas. Então muitas vezes a gente não crê nisso, porque a gente ouviu a vida inteira mentiras. Muitas vezes a gente só ouviu mentiras, e falar de dinheiro e falar de riqueza dentro do contexto cristão ainda é um tabu, não é fácil. Mas a gente está se pautando na Bíblia. Eu fiz questão nos versículos, dentro de contextos, para a gente compreender bem, e para você entender. Quando Deus abençoou ali Adão e falou, você vai multiplicar, você vai ser bênção, Ele fez isso para o homem. Ele quer que nós venhamos prosperar, Ele quer que nós venhamos crescer. Amém? Amém, queridos? Vocês estão com sono? Eu que tomei assim, porque eu tomei um Tilenol, vou ficar com as pernas até bamba, né? Terceiro mito, Renato. Riqueza é coisa do diabo. Ah, a pessoa é muito rica, então ela tem pacto. Ageu 2:8. Porquanto, leia para mim. Afirma o Senhor. Então o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, é o dono do ouro e da prata. O céu, para onde nós estamos indo, as ruas são de ouro. A cidade, a Nova Jerusalém celestial, ela é de pedras preciosas. Então, se você tem problema com ouro e com prata, meu irmão, acho que não vai ser o seu lugar. Então, Deus tem
coisas lindas, né? Deus tem coisas lindas. Aqui eu estou falando de riqueza, aqui eu estou me focando nas riquezas materiais, mas no contexto bíblico não se resume só ao material, ele também trata das questões de valores espirituais, amor, respeito, isso é riqueza, sabedoria, que é temor ao Senhor. Isso inclusive é mais importante do que as riquezas materiais, tá? Tem gente que serve às trevas porque acredita que ficará rico. Muita gente faz pacto. A gente tem lido muito sobre cantores, a maioria desses cantores que a gente vê na mídia, queridos, eles têm pactos com as trevas. O diabo ele até pode dar uma certa riqueza sim, viu? Porque ele é o príncipe desse mundo. Só que ele cobra caro. Ele cobra a alma da pessoa aprisionada só pela eternidade, sofrendo uma vida ali distante de Deus para todo sempre. Então, o Senhor ele tem o caminho. A riqueza na Bíblia está relacionada à obediência. Quando a gente lê Deuteronômio, principalmente eu lembrei agora de Deuteronômio, a Bíblia fala, se você obedecer, o Senhor vai mandar chuvas. As chuvas representavam que ia ter colheita, que ia ter prosperidade, que ia ter bênçãos sobre aquela nação, sobre aquele povo. Então a obediência está atrelada a isso, a riqueza. E a desobediência, a sequidão, não é? Quando a gente lê a palavra, e eu não trarei chuvas, trarei enfermidades. Então a desobediência, ela traz miséria, falta, problemas. Ter falta e necessidade é de Deus. Se o que temos já é suficiente, por que a Bíblia nos ensina a pedir? A Bíblia nos ensina a pedir, que a gente tem que pedir. Tem pessoas que estão dentro da igreja e têm um pouco de vergonha de pedir. O que eu tenho já está bom, ok. Mas a Bíblia nos ensina a tudo colocarmos diante do trono da graça. Então a gente precisa ser filho que pede realmente ao Pai. E o Pai ele vai nos abençoar. A Bíblia fala, pedi, dai-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei. O que Jesus nos ensina? Perseverança. Você bate, você insiste, você está buscando. Não deu certo a primeira vez? Tenta a segunda vez. Tentou fazer a prova, não passou de primeira? Tenta de novo. Tenta de novo. É isso que você quer? Tenta de novo. E persiste e trabalhe que você vai conseguir. É isso que o Senhor está nos ensinando. Perseverança. Repita comigo, pobreza não é virtude, nem sinal de humildade. Quarto mito. É melhor descansar em Deus. Se Ele quiser, Ele me dará. Eu quero também passar para vocês a questão do descansar em Deus. Renato, passa, acho que o próximo tem o Salmo 91. O segundo. O Salmo 91, 2 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Muitas vezes, queridos, nós como cristãos, a gente precisa descansar em Deus sim. Só que você descansa no Senhor confiando e fazendo o que você tem que fazer. Em nenhum momento a Bíblia diz que a gente vai cruzar os braços, deitar no sofá e falar, Deus cuida de mim, então Ele vai mandar aqui a minha bênção na minha porta. Sucesso em qualquer área exige trabalho, dedicação, perseverança, aperfeiçoamento. Não é ficar esperando as coisas caírem do céu. Infelizmente, muitos cristãos interpretam o termo descansar em Deus de forma errada. É provável que você já ouviu alguém que, diante de um grande problema, disse, não vou fazer nada,
vou descansar em Deus. Descansar não significa não fazer nada. Descansar significa confiar em Deus. Você tem um problema? Faça a sua parte. Faça o que está ao seu alcance. Eu estou desempregado. Deus me ama, então eu vou descansar em Deus. O emprego vai bater na minha porta. Distribua currículo, meu filho. Vai correr atrás, vai fazer a sua parte e ora. Aí você descansa em Deus. Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Agora o Senhor me ajuda e o Senhor abre a porta de emprego para mim. Eu não vou ficar esperando as coisas caírem na minha cabeça. Voltando, tem mais 2 versículos aí, Renato. Aí eu mudei a ordem. Tem uma frase do Albert Einstein, que ele fala: o único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então é trabalhar. Cutuca o irmão, fala: trabalha, filho. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Imagina, o que é fazer de todo o coração? Você é professor. A Bíblia está falando assim: você vai dar aula? Você vai dar aula de todo o seu coração. Misericórdia, Senhor. Que tanto de aluno difícil que eu tenho. Como é que eu vou fazer de todo o seu coração? Você é secretária. Você é advogado. Você é empresário. Você é pastor. Você é só aluno, estudante. Faça o seu melhor. Faça a sua parte. É isso que Colossenses 3:20 está nos ensinando. Então, só esperar em Deus não é o princípio certo. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer bem feito. Se aperfeiçoe, busque crescer, e você vai colher os frutos disso. 5º mito. Qual que é o 5º mito? Já ouviram isso? O dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, por que você trabalha? Aí a hora que o seu patrão for te pagar, você fala: não quero não, porque é maldição. Entendem como que a gente tem esse problema? Dinheiro é bênção. Fala: dinheiro é bênção. O apego a ele, não. O apego ao dinheiro é idolatria, é maldição. Está em 1 Timóteo 6:10. Leiam para... Vamos ler, irmãos. Olha, a raiz de todos os males. A gente vê quanta violência: furtos, roubos, assaltos, sequestros, assassinatos, corrupção, não é? Às vezes os hospitais da maneira que estão, as escolas, corrupção, amor ao dinheiro. Tem gente ali que está sugando, antes do dinheiro chegar onde ele tem que chegar, já passou por um monte de mãos, né, de sugadores. E guerras, inclusive as guerras acontecem por conta do dinheiro, do amor ao dinheiro. Então o problema não é o dinheiro em si, o problema é o amor, o apego a ele. Repita comigo: dinheiro é bênção, o amor a ele é um problema. 6º mito: só é preciso fé para ser próspero. Repita: só é preciso fé para ser próspero. Então aqui ele está muito atrelado ao 4º mito, de que basta ter fé. Se eu tiver fé, Deus vai me abençoar. Então, em muitos meios pentecostais, inclusive, as pessoas elas oram muito, elas jejuam, elas têm uma fé, mas elas estão naquela fé sem ação. A fé ela tem que nos mover. Deus ele vai te abençoar com o seu trabalho, com aquilo que você faz. Isaías 1:19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Algumas versões falam: comereis
o melhor desta terra. Gálatas 6, 7. Mas não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Então não adianta acreditar que Cristo é o Senhor da nossa vida apenas, e não trabalhar diligentemente, e não evoluir profissionalmente. E a gente acaba voltando nesses mesmos princípios, não ser um trabalhador exemplar. A pessoa, ela faz tudo errado na empresa. Aí quando o colega é promovido, fica com inveja. Ah, mas por que não fui eu? Porque só chega atrasado. Porque quando passa um servicinho a mais para fazer, reclama. E o cristão, queridos, nós como cristãos, a gente tem que fazer até a mais do que nos pedem. Se você for empresário e tiver lá 2 funcionários, um que faz o que tem que fazer, outro que faz tudo que tem que fazer e mais um pouquinho, vem uma recessão, você tem que mandar um embora. Qual que você vai mandar embora? É o que está na média. O que faz melhor, por quê? Porque ele não só faz melhor, porque ele é um princípio da Bíblia. Então ele vai colher o fruto daquilo que é um princípio da palavra. Porque ele está fazendo o melhor. Porque ele está fazendo bem feito. 7º mito, último mito, antes de nós falarmos dos princípios. Ser pobre é sinônimo de ser humilde. Tem gente que expõe a pobreza porque acha que é bonito. Ah, eu sou muito humilde. Em Mateus 5,3, Jesus falou assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Grifa isso, humildes de espírito. Queridos, humildade ou arrogância não tem nada a ver com bens materiais. Eu conheço gente rica, arrogante, conheço gente pobre pra caramba que é arrogante, até pior. Tá? E humildade também, eu até me surpreendo. E nesse livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala que ele tinha uma visão muito ruim de quem é rico. Tem pessoas que têm uma visão, acha que porque a pessoa é rica porque ela está tirando os pobres. Mas ele entendeu, e convivendo com pessoas que tinham muito dinheiro, que eram as pessoas mais incríveis que ele conheceu. Pessoas com caráter, pessoas que não aceitavam gente que ficava falando mal das outras perto delas. Sabe, pessoas tóxicas. E se a gente for entender na palavra, a gente também tem que ser assim. Você tem que se afastar de pessoas tóxicas, pessoas que só olham, são negativas, que ficam criticando as outras. Isso é miséria. Traz para o seu convívio pessoas que vão te fazer melhor, pessoas que vão te aproximar mais de Deus. Por que eu vou ficar perto de pessoas que estão me afastando de Deus? Sai fora, querido. Então, busque pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te fazer crescer. A gente tem que ser assim. Tem um livro que fala isso, somos a média das 5 pessoas ao nosso redor. Então, as pessoas com as quais você mais convive, você espelhe um pouco de cada uma delas, você é a média dessas pessoas. Então, escolha as pessoas com as quais você convive. Você pode estar caminhando por um caminho, aí dentro do tema de pobreza mesmo, porque você está convivendo com pessoas tóxicas, que só reclamam. Sabe aquelas pessoas que são só as vítimas? A gente tem que assumir o nosso posicionamento como cristãos. A luta tá grande? Tá, mas em Jesus eu sou mais que vencedor. E não ficar, tá difícil mesmo, tá ruim, né? Nada dá certo para mim. E aí, ao invés da gente atrair as bênçãos, porque o reino espiritual se move pelas nossas palavras. Vida e morte estão no poder da língua. E às vezes a gente atrai só coisa ruim para a nossa casa, porque a gente só fala palavras negativas. Então a gente precisa ter uma boca que fala palavras que estão pautadas no que Deus quer.
Está difícil, mas Deus está comigo. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Hoje eu travei uma batalha realmente espiritual, com um espírito de incredulidade. E eu falei, Senhor, o que eu vou orar? E o Senhor pôs na minha boca, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu falei isso umas 100 vezes na oração. E aquilo foi dando e é a arma, a espada, lutando contra. Fala assim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O diabo quer fazer você acreditar que no meio das suas lutas, o Senhor não está nem aí para você. Que Ele não está preocupado com a sua vida financeira. Que está ruim, né? Então, é porque o Senhor não cuida de você. Mas não, talvez a gente está colhendo o que a gente plantou. Por isso que a gente precisa entender a palavra, para a gente se alinhar e para a gente prosperar na presença de Deus. Amém? Agora eu vou falar dos princípios, entrar agora na parte mais prática. Número 1, tenha controle financeiro. O controle financeiro é essencial na vida de qualquer casal. Você tem que ser organizado, saber onde está indo cada centavo seu. Os livros de educação financeira, eles vão falar que você deve anotar tudo que você gasta por pelo menos 2 ou 3 meses. Você não vai ficar toda vez anotando tudo porque ninguém dá conta. Vamos ser práticos, ninguém consegue anotar tudo sempre. Mas por pelo menos 2 ou 3 meses a gente deve fazer isso. Eu fiz isso um tempo, não faço mais. Mas quando eu fiz, eu detectei onde meu dinheiro estava indo, quais eram os locais ali de desperdício e onde eu podia mudar. Faça isso, talvez você nunca fez isso. Pega uma agenda, todas as vezes que você passar o cartão ou gastar dinheiro com qualquer centavo, anote. E no final do mês você vai sentar e fazer um balanço. Onde que o seu dinheiro está indo? Você vai se surpreender com alguns gastos que você tem, que você não sabia que eram tantos em algumas áreas da sua vida. Então anote, temos que aprender que há limites na nossa vida. Nós não podemos comprar tudo. Isso é fato. Eu tenho que entender que eu tenho limite. Se Deus permitir que eu ganhe mais, meu limite vai aumentar. Mas todos aqui têm um limite de gastos. A gente não vai comprar tudo que a gente quer. Então, quando a gente entende que nós temos limites, nós temos que entender que o princípio da organização, do controle financeiro, ele é essencial na vida de qualquer casal. Sabe qual é o preço da desorganização e da falta de informação? 70 milhões de endividados no país. As pessoas são desorganizadas, as pessoas passam o cartão, manda ver, é só passar o cartão. A conta, a fatura que você detesta receber vai chegar. E aí você leva um susto. Nossa, mas olha o tanto que veio alta a fatura, mas é porque não teve controle. É a lei da semeadura. Plantou, colheu, gastou, vem a fatura. Tá? O sonho de qualquer um é ter um cartão sem limite, né? Poder usar à vontade, mas nós não vivemos sem fatura. Cuidado com o cartão de crédito. A psicologia de consumo explica que gastamos muito mais com cartão de crédito do que com dinheiro vivo. Se você usa cartão de crédito, tem um livro que fala corte o cartão de crédito. Isso é ser um pouco radical. Por quê? Porque você pode usar o cartão de crédito ao seu favor. Se você for comprar um produto e esse produto ele for o mesmo preço à vista ou parcelado, por que você vai pagar à vista? Vamos supor, você vai comprar uma TV, aí você vai lá, o desconto, a TV custa 2.000. Na promoção 10 de 200. Você tem 2.000 limpinho. Você vai entregar os 2.000 limpinho para não ter 1 centavo de desconto? Claro que não. Parcela em 10 vezes, e o que você vai fazer com os 1.800? Fazer outra fatura? Claro que não. Você vai guardar. Entende? Então você não vai descapitalizar, você vai usar o cartão de crédito ao seu favor. Tá? E cheque especial. A gente tem que ter muito cuidado, porque cheque especial,
ele, assim como o cartão de crédito, ele cobra os juros mais altos. Então, a gente tem que ter controle para não cair no cheque especial. Muito cuidado com o consumismo. Então, o controle implica consumismo. Não compre por impulso. Nunca compre um produto a primeira vez que você for na loja. Aprendi isso. Principalmente mulheres, viu? Você vai despretensiosamente passear no shopping. Aí você sempre vai ver algo que você vai querer comprar, um sapato. Principalmente, né, Doris Day? Eu quero esse sapato. Eu preciso. Não precisa. Tá? Faça o seguinte, quando você tem que comprar alguma coisa, olha na loja e espera uma semana para comprar. Se nesse período de tempo aquele produto for realmente essencial, você vai voltar e vai comprar. Se não for, durante a semana você vai desistir. Nossa, quase que eu gastei um absurdo com aquilo. Não era necessário. Então não compre por impulso, faça pesquisas. Esses dias a gente comprou um box para o banheiro, liguei em 10 lugares. Queridos, teve uma diferença de 100%. O mais caro era o dobro do que da empresa que eu fechei negócio. Foram só 10 telefonemas. Eu poderia ter pagado o dobro. Porque às vezes as pessoas ligam no primeiro, quanto que é? Aí ela pensa, eu dou conta de pagar. Então pode mandar. Por quê? Às vezes a preguiça de pesquisar. E com a internet, queridos, hoje as .coms, elas são imbatíveis. Tudo que a gente quer comprar está lá. E uma mais barata que a outra. Pesquisa. Às vezes espera o momento lá dizem que não é Black Friday, como é que é? Black Fraud. Mas espera, às vezes entra uma promoção, você consegue um produto pela metade do preço ou com um desconto. E isso é dinheiro que você está economizando. Sabe, tudo aquilo que a gente precisa comprar, a gente precisa estabelecer como metas. A Natália Arcuri, que é uma educadora financeira, ela fala, a gente tem que ter nossas metinhas, metas e metonas. Até para comprar uma coisa pequena, você estabelece a sua meta. E se você tiver essa organização, você consegue comprar muitas vezes por um preço bem menor. Tá? Então o primeiro princípio qual é? Tenha controle financeiro. Eu não falei, mas o controle financeiro, ele implica anotar, e aí você anota em um caderno, ou você anota, eu uso Excel, eu coloco tudo lá na planilha, tá? E você pode ter os limites também de cada área, combustível, né? Tudo que a gente tem de despesa, você anota e lança na sua planilha, tá? A organização, ela é essencial, a gente precisa ter organização. Queridos, a gente trabalha tanto para ganhar o nosso suado dinheirinho. E às vezes a gente não gasta 1 hora por mês para sentar, para fazer isso. Trabalhamos 40, 60, 80 horas por semana, mas talvez não gastamos 1 hora para um planejamento, para termos controle financeiro. Princípio número 2, façam um planejamento juntos. Tem um livro do Gustavo Cerbasi que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Casais inteligentes são parceiros. Cutuca a esposa, fala, você é minha parceira, viu? Parceiros e não inimigos. Muitas vezes os casais, eles têm dificuldades nisso. Às vezes eu tenho o meu trabalho, minha esposa tem o trabalho dela, ela faz o que ela quer com o dinheiro dela e eu faço com o meu dinheiro. Não. A palavra nos ensina que nós somos um. Então, se nós somos um, nós vamos administrar o que a gente ganha juntos. E a gente vai fazer as contas juntos. Então, a gente tem que definir os gastos, os limites, para onde que vai cada centavo que entrar. Homens, não sejam mesquinhos também. Tá? Muitas vezes a gente é mesquinho com a esposa. Ela vai fazer uma unha, a gente briga. Quanto custou essa unha? R$100. Tem marido que quer fazer o curso para fazer a unha da esposa. Não, peraí, eu quero ganhar esse dinheiro. Defina, às vezes um administra melhor que o outro. Por exemplo, lá em casa eu administro melhor que a Doris.
Tem casas que a mulher administra melhor. Por exemplo, meus pais, minha mãe administra melhor que o meu pai. É uma questão natural. Minha mãe é a chefe lá do dinheiro. Minha mãe é um exemplo. Não falta dinheiro. Tá? Banco Dona Helena. Não é à toa que é a tesoureira da igreja. A minha mãe é muito organizada com dinheiro. Sempre foi. E graças a Deus eu puxei isso dela. Eu sou organizado também. E lá em casa, a Doris, o que a gente faz? Talvez algumas mulheres vão ficar com o cabelinho para cima. A Doris me passa o salário dela. Ela fica com uma parte e a gente administra pagamento das contas. Isso não dá BO. Por quê? Porque lá no Under também, a Mili passa o salário dela para o Under. Queridos, conversem com a Doris. Isso é uma coisa acordada. A gente se dá muito bem, nada falta para ela nem para mim. Mas às vezes a gente fala, amor, essa semana a gente não pode gastar com isso. Não vamos gastar. Está chegando o final do mês, extrapolou o orçamento, vamos comer pão com salsicha, hot dog. Beleza, não vamos sair não. Agora, de vez em quando, a gente vai lá no Nagai, né, Vanessa? De vez em quando, a gente pode fazer isso. Mas não é sempre, assim fosse. Mas não é sempre. Então, tem o princípio da parceria. Às vezes, o medo acontece, os casais, porque há um medo de separação. Muitos casais têm esse medo. E se eu me separar? O que é meu é meu. Mas, se Deus nos fez para a gente ser um, e até que a morte nos separe, esse medo tem que ser arrancado na nossa vida. Não tem que ter esse medo. E a gente entendeu que quando a gente trabalha em parceria, porque não foi assim não, isso tem uns 2 anos, né, Doris, que é assim. Hoje a gente vê que a gente é muito mais abençoado do que antes. Então, não precisa, esposa, esconder dinheiro do marido. Às vezes o marido também é duro para entender essas coisas. Dialogue, converse, ore. E vão ajustando as coisas. Marido também, às vezes esconde, compra as coisas escondido. Sabe, a gente precisa fechar essas brechas. Muitas brigas acontecem por problemas de mentalidades diferentes. Porque existe aquele que é o poupador, aquele que guarda e fala, não, vamos deixar para o futuro. E tem o imediatista, que é aquele, eu não sei o dia de amanhã, eu preciso aproveitar o agora, então vamos comprar. E às vezes o casal tem a mentalidade diferente, a briga acontece pela falta de compatibilidade de como é a mentalidade financeira. Então teve um tempo que eu e a Doris brigava muito por isso. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Nunca falei isso para ela. Vou falar agora. Eu vou passar para ela os vídeos de educação financeira. E fui passando. E aí, a mentalidade da Doris mudou. Porque ela entendeu. Então, a gente precisa estudar finanças. Queridos. E a gente tem que ter o nosso dinheiro para abençoar a casa de Deus. Para fazer o que a gente tem que fazer. Né? E para a gente também ter reservas. Então, organize suas finanças. Se você tem dívidas, trace um planejamento para pagá-las. Primeiro, liste todas as dívidas que você tem. Se a gente está devendo, a gente tem que pagar. Segundo, não faça novas dívidas e nem novas prestações. Cuidado com prestação. Não, é só R$15. Então é R$15 na lojinha, 30, 50, 80. Quando você vê, você está com R$800 por mês comprometidos com as lojinhas. Terceiro, jamais faça empréstimo consignado. Eu e a Doris já caímos nisso. Porque a gente é professor, então servidor público é fácil, né? Vai lá e faz na hora. Mas a gente fica com uma dívida de década para pagar. Não faça uma dívida para pagar outra. Negocie as dívidas que você tem. Às vezes você consegue descontos. Muitas vezes negociando, né? Seja com um banco, seja com alguma loja. E aí você lista, queridos, a hora que você receber seu salário, paga a dívida. Não fique esperando, paga, que a gente quita
as nossas dívidas é pagando mesmo. Parece redundante, mas é assim que a gente paga. Paga pagando. Princípio 3. Gaste menos do que ganha. Agora começa a apertar um pouco. Porque todo mundo vai falar assim, como que eu vou gastar menos do que ganha? Está custando dar, não é? Estou custando dar conta. Mas eu posso te provar que isso é possível. Imagine, você e sua esposa trabalham. Vamos supor que um de vocês fica desempregado. A partir desse mês, o que vocês vão fazer? Vocês vão se organizar para viver com o que está entrando e doendo ou não doendo, vai ter que se encaixar naquele orçamento. O princípio de gastar menos do que ganha nos mostra que quando eu tenho um dinheiro, quando eu recebo um valor, eu gasto menos, sempre vai sobrar um pouquinho. Então os educadores financeiros todos vão falar assim, primeiro você se paga. Só que nós como cristãos, primeiro a gente dá o do Senhor. E depois eu me pago. E depois eu vivo com o restante. Entendem? Então, após fazer um planejamento, pagar seus credores e detectar suas despesas, remova os excessos, gastos desnecessários, uso do carro desnecessário, saídas, tantas coisas que vão roubando e vão minando o nosso orçamento. E muitas vezes a gente cai em dívidas. Então é preciso aprender a poupar. Qual que é o segredo de enriquecer? Não sei se vocês já leram isso. Os livros falam a mesma coisa. Não está relacionado a ganhar muito. Sabiam? A pessoa é rica porque ela ganha 50 mil. Não. Está relacionado ao quanto você consegue poupar. Então, se a pessoa ela tiver a mentalidade correta, ela não precisa ganhar muito, mas ela entra um mês, ela sai de um mês mais rica do que o mês anterior. O que é mais rico? Se você sai de um mês, R$30 investidos a mais do que no mês anterior, você saiu do mês mais rico do que o mês anterior. Entende? O nosso problema é que às vezes a gente sai mais pobre. Entra o mês, eu faço um monte de dívidas, pago tudo, fico sem nada, e assim, aquele aperto, até chegar dia 1º, dia 5, dia 10 para eu receber e pagar as contas, mas a hora que você paga, começa tudo de novo. Então organize para você gastar menos. Aí aqui a gente vai entrar na mentalidade escassa e na mentalidade próspera. Qual é a diferença da mentalidade próspera, mentalidade que a gente poderia falar de uma pessoa rica, e de uma mentalidade escassa de uma pessoa pobre? A mentalidade de pobre, escassa, ele gasta mais do que ele ganha, ou gasta tudo que ganha. Então nunca sobra. Se vier um revés, um problema, a pessoa está desesperada, porque ela não tem recursos. Mentalidade próspera, ele gasta menos do que ganha. Então cada mês, aquela diferença a pessoa investe. Então ela vai o quê? Acumulando patrimônio, que a gente vai falar de investimento daqui a pouco. Quanto mais você tem investido, mais juros você recebe. Então a pessoa ela vai realmente crescendo o patrimônio dela. Mas é pouquinho cada mês, um pouco a cada mês. Mentalidade escassa, como eu disse, vive acima do que ganha, gasta tudo que ganha, ou talvez mais um pouco. Isso não está relacionado, irmãos, com o tanto que a pessoa ganha. Às vezes a pessoa ganha 50 mil, nossa, a pessoa é rica, mas a pessoa tem a mentalidade escassa, ela consome tudo. Quando ela fica sem emprego, acabou, ela não tem nada, ela fica endividada. Vocês já viram falar de muitos ricos que têm, né, que têm as maiores dívidas? É porque tem a mentalidade escassa. A pessoa até, ela tem um salário alto, mas ela não consegue guardar, ela não consegue poupar, ela só consegue consumir tudo que vem até ela. Parece um devorador, né? Consome tudo e não tem nada para ninguém. Pessoa com mentalidade escassa, ela fala assim: para mim o que eu tenho, o que eu ganho para mim, dando para mim, tá ótimo. Mentalidade escassa. Quem tem a mentalidade próspera fala: eu quero ganhar mais, porque eu vou poder fazer uma poupança e vou poder ajudar as pessoas que precisam.
Entendem? Mentalidade escassa, a pessoa só pensa nela. Mentalidade só que a gente usa isso como uma desculpa, né? Como se fosse humildade. Ah, não, o que eu ganho se estiver dando para eu comer, para pagar o meu aluguel, tá muito bom. Mas e o outro? Então não pensa no outro. Mentalidade escassa é imediatista, consome tudo, prazer imediato, não pensa no amanhã. Mentalidade próspera, deixa um prazer imediato para o futuro, abre mão do prazer imediato. Mentalidade escassa, não guarda, não pensa em ninguém, consome tudo que tem. Mentalidade próspera, poupa, pensa no amanhã, tem reservas para ajudar quem precisa. Entende que o consumismo é um problema? O dinheiro, ele precisa ser bem administrado. A gente aprende isso na parábola dos talentos. Tudo que a gente vem na nossa mão, isso foi Jesus que ensinou. É para a gente fazer, multiplicar. O dinheiro que está vindo na sua mão está multiplicando? Ou você custa esperar entrar para consumir? Sabe, às vezes a gente tem a oportunidade de viajar, oportunidade de fazer uma coisa, você não precisa fazer o mais caro. A gente não precisa comprar o sapato mais caro, a camisa, a roupa mais cara. A gente pode comprar algo que é mais em conta e sobrar dinheiro para você ter uma reserva. Na hora da necessidade, você vai ter. Mentalidade escassa. Muitos acham que ter dinheiro é errado. Quem tem dinheiro é mau, ficou rico às custas dos pobres. E aí é o problema, porque quem tem a mentalidade escassa tem inveja de quem tem. Sabiam? Quem tem a mentalidade próspera se alegra com quem tem. E todos esses livros que eu leio falam isso. Que essas pessoas que realmente têm recursos, que eles tentam estar com pessoas assim. Sabe, se alegra com a vitória do outro. Se alegra quando o outro cresce na vida. Então, queridos, a gente precisa pedir para o Senhor, se o nosso coração às vezes tem esses sentimentos, para o Senhor nos libertar. Porque se a gente é preso ao ciúme, à cobiça, à inveja, é porque tem muita miséria ainda para ser arrancada do nosso coração. Porque Deus deu o mesmo potencial para o seu irmão, deu para você, deu para mim, para que nós venhamos crescer na presença dEle. Mentalidade escassa, já sabe tudo. Vai ouvir uma palestra? Eu já sei. Vai ouvir alguém? Eu já entendo. Vai falar de um livro? Esse livro eu ouvi. Eu já sei disso aí tudo. Isso aí eu já estou careca de saber. Mentalidade escassa. Mentalidade próspera. Está sempre pronto para aprender algo novo. Gente, o que vai falar hoje na igreja? O que esse livro vai falar? O que essa palestra, o que esse vídeo traz de novo? Eu quero aprender, eu quero entender, eu quero crescer. Então, quem tem a mentalidade próspera, está sempre, um princípio de quem tem mentalidade próspera, sempre está andando com um livro. Se você não está lendo nada, se você não lê nada, você precisa mudar. Leia livros. A gente tem que ler. Não dou conta. Dá. A gente dá conta, queridos. E o hábito de leitura, um livro muda a nossa vida, sabiam? Eu estava ouvindo um vídeo do Thiago Negro, e ele estava falando, olha, se você assiste um vídeo de educação financeira, que te ensina a ganhar 0,1%, só um vídeo, nos seus investimentos, se você investir 100 mil reais e todo mês aportar R$1.000, em 20 anos, você vai ter uma diferença de R$1 milhão, por conta de um livro que te ensinou a investir 0,1%. Você lê um livro sobre saúde, o livro te ensina, consome menos carboidrato e tal, e você muda seu hábito de alimentação, o seu corpo vai mudar. Então a sua vida vai ser mais longa. Um livro, entende? Então o conhecimento, ele muda a nossa vida. A gente precisa parar de ser rasos, irmãos.
como igreja e buscar conhecimento, buscar crescer. A nossa alegria aqui como igreja é, e aí, me fala, me compartilha, o que você está aprendendo? O que você leu essa semana? O que você está aprendendo? Entendem? Essa cultura, a gente está crescendo em todas as áreas. Princípio 4, multiplique o que tens. Aí sim, você já aprendeu que tem que gastar menos do que ganha, certo? Aí você vai multiplicar, você já organizou seu orçamento. Agora é hora de investir, de multiplicar o que tem. Eu já falei sobre isso, uma pregação lá em Mateus 25, que o Senhor, Ele exigiu do servo que multiplicasse aquilo que foi dado a ele. Então, multiplicar o que você tem é uma ordenança do próprio Senhor. Multiplicação, dentro de investimentos, que eu quero falar agora, existe o princípio do juro composto. Todo mundo conhece? O que é o juro composto? É quando você investe. Eu acho que tem uma imagem aí, né, Renato? Passa para nós. Pode deixar aí. Quando a gente investe algum dinheiro, algum valor, eu estou pensando aqui em 0,70%, que a gente poderia hoje ter como retorno. Da maioria dos investimentos, a gente poderia ter mais ou menos esse valor. Se você guarda R$100, se você investe R$100, no mês seguinte, quanto que você vai ter em 0,70? R$100,70. Parece pouco, né? R$70, 70 centavos não é nada. Mas se você todo mês for colocando R$100 investindo, no mês seguinte você não vai ter o juro de R$100 apenas. Você vai ter dos R$200,70. Então os 70 centavos também vão render juros. E assim a soma vai crescendo. Então eu coloquei aqui, se você tem R$500, R$500 vai te dar hoje R$3,50. Então, às vezes você fala, não, mas R$3,50 é muito pouco. Mas imagina, é um dinheiro que você recebe sem fazer nada. É uma renda passiva. E aí, passa aí para nós, Renato. Se você chega a R$100 mil hoje, você vai receber uma média de 7 notinhas de 100 de juros, sem fazer nada. Seu dinheiro está lá rendendo. A maioria das pessoas, dos aposentados hoje, ganha um pouco mais do que isso aí. R$998, não é isso? R$998. Então, com R$100 mil hoje, você teria um retorno de R$700. Só que é aquela questão, se você todo mês aporta um valor, todo mês você vai aportando, os juros também vão rendendo juros. Então esse é um princípio de investimento. Algumas dicas que eu trouxe aqui. Primeiro, saia da poupança. Poupança, ainda mais hoje, com a taxa de juros, a Selic como caiu, 5,5%, né? A poupança, ela não está, eu acho que ela nem cobre a inflação. Então não compensa a gente colocar nada na poupança. Ok, pastor, o que eu faço então? Se eu quero começar a investir R$30 por mês. Primeira coisa que você vai fazer. Pode passar, Renato. Abra conta em uma corretora. Por que eu tenho que abrir conta em uma corretora? Aqui só para ilustrar, a XP, a Isinvest. Por quê? Porque se você for comprar um produto financeiro do seu banco, você só tem o banco com os produtos que ele tem para te oferecer. É como se você tivesse uma cidadezinha pequena e você quisesse comprar um sapato. E naquela cidade só tem uma loja de sapatos. Você vai comprar o sapato. Você vai encontrar um preço melhor do que aquele? Não. Você vai ter que se submeter àquela loja, àquele produto, porque só tem aquela